Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, 17 de novembro de 2022, aqui nos encontramos nessa quinta-feira, dia de Santa Isabel da Hungria. Aqui nos diz: Santa Isabel da Hungria era esposa do rei Luís IV. Foi mãe de 3 filhos. Após a morte de seu marido, ingressou na Ordem Terceira Franciscana e dedicou sua vida à penitência, à oração e à caridade. Faleceu na Alemanha em 1231. E o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te podes trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não conhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nós agora estamos com Jesus chegando em Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, nós estamos presenciando e acompanhando a chegada da salvação a uma cidade, que era a cidade de Deus, a cidade dos profetas, e que mataram os profetas. E a atitude de Jesus ao ver Jerusalém é chorar pelo passado, é chorar pela cidade importante que Deus abençoou e que não quis saber de Deus. É chorar sabendo que essa cidade será visitada pelo Filho do Homem e esse Filho do Homem será condenado à cruz. Esse Filho do Homem será rejeitado. É uma experiência de uma cidade querida por Deus, que Deus apostou nela, a cidade do coração de Deus, e essa cidade vai chegar, receber Jesus como rei e poucos dias depois vai gritar: crucificam-o, crucificam-o. Barrabás é melhor do que ele. Barrabás é melhor do que ele. E essa cidade faz o jogo entre a religião e a política para poder eliminar aquele que fala em nome de Deus. Por isso, o Evangelho começa. Olhar Jerusalém para Jesus é fazer memória de tudo aquilo. É uma cidade amada por Deus e é uma cidade que fez opção em matar Deus. É uma cidade amada por Deus e é uma cidade que fez opção em não querer saber das coisas de Deus, apesar de usar o nome de Deus para manter a sua estrutura. O choro de Jesus talvez seja o choro de todos nós. O choro de Jesus pode ser que seja as lágrimas que todos nós derramamos de um mundo que, em nome de Deus, quer matar Deus. De um mundo em que, em nome de Deus, a gente entra no mundo da corrupção, da injustiça, da violência. Um mundo em que, em nome de Deus, e aprovado pela estrutura religiosa, eu posso fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Até porque nós vivemos num mundo hoje muito estranho, porque uns podem tudo e outros não podem nada. Quando você vê um ex-ministro da educação que anda armado no aeroporto, a arma dispara perto de uma aeromoça e não acontece nada. Se fosse um outro cidadão, possivelmente estaria preso. Se fosse um negro, pobre, possivelmente estaria preso. Mas é um ex-ministro da educação em que pode tudo. Quando você vê uma deputada, em nome de legítima defesa, sai armada na rua, em véspera de eleição, em que era proibido, e não acontece nada.
viu? E não acontece nada. Então você vai vendo que existe uma mudança de referências muito grande. E se um pobre negro abrir, sacar uma arma e andar na rua, possivelmente não sobra muito dele. Mas uma deputada pode. Uma autoridade pode sacar uma arma e andar na rua tentando matar alguém porque ofendeu os seus princípios partidários. Ofendeu os seus princípios. É claro que política é sempre uma coisa meio tensa, mas existem umas mudanças muito sérias, muito preocupantes no mundo que nós vivemos. Por isso Jesus chora ao chegar e faz um desabafo. Ô Jerusalém, por que você não percebeu? Você está cega, você não dá conta de perceber quem está te visitando. Se você soubesse quem vai visitar, se você soubesse quem é que veio aqui, se você soubesse quem é que vai estar presente nessa cidade, mais ainda você não consegue enxergar. Mas não se iluda, tudo isso aqui um dia acabará. E realmente, possivelmente Lucas escreveu depois do ano 70, depois do ano 70 Jerusalém tinha sido destruída. Roma invade Jerusalém no ano 70 e destrói Jerusalém, destrói o Sinédrio, destrói o templo, destrói tudo. Então esse mundo não existia mais. E possivelmente Lucas disse, Jesus disse que chegará um dia que não sobrará pedra sobre pedra. Por isso às vezes a gente tem que pensar, viu, conforme há momentos que, dependendo da situação, a gente chega e diz para a pessoa assim, olha, vamos conversar daqui a 20 anos. Viu? Uma vez, numa pequena discussão com um senhorzinho já de 70 anos, com um padre já de 70 anos, num contexto político, viu? E ele irredutível, e não era possível dialogar, porque você não dialoga com fanático, né? Você não dialoga com gente alienada, porque eles gritam e eles não deixam você falar. Gente alienada é assim, eles não escutam, eles gritam e não deixam você falar. E aí, num momento, a gente acaba dizendo, olha, podemos conversar daqui a 30 anos sobre o assunto? Parou 70, eu vou estar com 70, 80, 90, eu vou estar com 100 anos. Daqui a 30 anos você está morto, o seu candidato está morto e o mundo vai estar aqui. Não sei como e possivelmente eu também estarei morto. Então, não vamos gastar o tempo. Daqui a 30 anos a gente continua o assunto. Porque a vida é muito assim. Há muita coisa, não vale a pena se apostar a vida numa coisa só. Não dá para apostar a vida numa situação só. Por isso cabe a cada um de nós, às vezes, olhar para Jerusalém, olhar para a nossa vida, e às vezes chorar mesmo, pelo fato de Deus insistir tanto com a gente não ser capaz de perceber. Pelo fato de Deus querer tão bem a gente não dá conta de perceber. Viu? E também saber que as coisas acabam, como sempre acabam. As coisas acabam, por isso, como diz um filósofo, é bom a gente não fazer muito alarde de começo. É bom não ter muito desespero no começo. Vamos tocando a vida com paz e esperança, na esperança de que Deus guie o nosso coração, nos fortaleça na fé e nos ajude a rezar, nos ajude a fazer uma revisão de toda a nossa vida, de toda a história, na esperança da ressurreição. Um abraço e até mais.